Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Enquanto você localiza o texto, já quero fazer meus agradecimentos. Louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, da pastora Mona Lisa, por mais essa oportunidade a mim concedida. Louvar a Deus pela vida do pastor Felipe também. Deus abençoe, pastor. Os demais pastores, todos os obreiros. Deus abençoe a cada um. Estou acompanhado da minha esposa, mas eu creio que ela não está aqui. Deve estar lá na salinha com a nossa princesinha Esther. Deus abençoe também. Se coloque de pé em nome de Jesus. O capítulo é o capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos. Peço que você vá me acompanhando, em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: passadas essas coisas e apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que tinha sido decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Verso 7. Este criara a Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai e nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Em algumas traduções, a adotou como sua filha. Verso 8. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, repita comigo, debaixo da mão. Também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça, repita comigo, graça, perante ele. E pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também ele dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Verso 12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a cada um segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias das purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois a moça entrava ao rei, e tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava pela manhã, e tornava a segunda casa das mulheres debaixo da mão de Saasgás. Repita de novo, debaixo da mão. Eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Repita comigo, graça. Aos olhos de todos. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. 20, para encerrar. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu como quando
a criara. Glória a Deus. Deixa sua Bíblia aberta no seu assento. Vamos orar. Eu gostaria de ouvir a sua voz se juntando em oração junto comigo. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença para Te render glória, para Te render todo louvor, toda adoração. É um privilégio, Senhor, mais uma vez adentrar as portas da Tua casa. É bem verdade que muitos gostariam de estar aqui, mas não podem. Mas a nós o Senhor concedeu o privilégio de estarmos aqui. Então, Pai, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Fale conosco, Senhor, pois a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Vai na divisão da alma, do espírito, nas juntas e medulas. Ela faz o que ninguém pode fazer. Ela acessa onde ninguém pode acessar. Então, Senhor, fala conosco nessa noite. Deus, fale conosco, Senhor. Convém, Senhor, como João Batista falou, convém que eu diminua para que Tu cresças. Que o Teu nome seja glorificado. Que a Tua palavra possa atingir o coração dos meus irmãos nessa noite. Edifica a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Amém. Sente dando glória a Deus. Oh, glória. Meus irmãos, nós estamos diante do livro de Esther, um livro, uma narrativa, uma história fantástica, uma das mais intrigantes e fascinantes de toda a Bíblia Sagrada. E nós vamos nos debruçar, vamos mergulhar em alguns aspectos do capítulo de número 2. Não vou me ater a tantos princípios e tantos relatos históricos, mas para que você entenda. E para você que talvez não conheça tanto a história, o momento onde a história de Esther está acontecendo, o povo de Deus estava cativo na Babilônia anteriormente a isso. O povo já tinha sido liberado pelo rei Ciro para voltar a Jerusalém, mas houveram pessoas que não voltaram, que permaneceram onde estava, pois já tinha passado muitos anos e muitos já tinham estabelecido casas, já tinham estabelecido trabalho, já tinham estabelecido fazenda. E assim era o caso de Mardoqueu, o caso de Esther e de muitos judeus que estavam espalhados na província do reino persa, que é o reino ao qual nós estamos nos referindo aqui nessa passagem do livro de Esther. Isso aconteceu de forma contemporânea ao retorno do povo com Zorobabel. Nós sabemos que teve o retorno com Neemias para a reconstrução dos muros, teve o retorno com Esdras e o retorno com Zorobabel. Essa história que nós estamos mencionando na noite desse dia se dá no momento contemporâneo do retorno de Zorobabel. Mas como eu disse, eu não quero me atrelar tanto ao perfil histórico dessa passagem, eu quero mergulhar e debruçar junto com você em alguns princípios que o Senhor saltou aos meus olhos para que pudéssemos nos edificar nessa noite. Posso ouvir um amém? Amém. Logo no versículo de número 1, nós vemos o seguinte, o texto nos diz o seguinte: e o rei Assuero lembrou-se de Vasti, do que tinha feito e do que tinha sido decretado ao seu respeito. Vasti era a rainha que estava reinando no Império Persa, e no momento do capítulo de número 1, aonde foi feito um banquete, que o rei estava esbanjando toda a sua glória, todo o seu poder para todo o seu reinado, num dado momento ele chama a sua rainha para se apresentar diante do povo, e a sua rainha recusa, e ela não vai, e assim o rei se reúne com os príncipes e decide pela deposição dela como rainha, e ela já passa a não mais reinar, e uma vaga fica disponível, e uma seleção passa a acontecer nos capítulos seguintes. Mas o que eu quero lhe dizer nessa noite é o seguinte: no capítulo de número 2, após esse acontecimento, o rei lembrou-se de Vasti, do que ela fez e do que tinha acontecido com ela. A minha pergunta nessa noite que eu quero fazer você refletir: qual é o legado que eu e você estamos deixando nos lugares onde estamos inseridos? Quais são as lembranças que as pessoas têm ao meu e ao nosso respeito nos ambientes ao qual Deus tem nos permitido adentrar? São lembranças positivas? São lembranças negativas? Aqui nós aprendemos com Vasti que não devemos deixar legado, não devemos deixar histórico de fatos e nem de comportamentos negativos. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos posicionou em lugares para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, para que possamos ter um legado, um testemunho e um reflexo da glória de Cristo.
Então você não está inserido nos lugares de maneira aleatória, você não está inserido nos ambientes que você está de maneira ao acaso. O Senhor te plantou lá, o Senhor te posicionou lá. Não é para você simplesmente habitar, não é simplesmente para você estar lá ao acaso, mas o Senhor conta com você, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com essa igreja para ter testemunho positivo, para ter testemunho de edificação e o nome do Senhor ser glorificado. Avançando na história, nós vemos o seguinte. No versículo de número 7, a Bíblia nos traz uma informação muitíssimo importante. Diz que Mardoqueu criou Esté porque ela não tinha pai e não tinha mãe. Ela era órfã de pai e órfã de mãe. É um trauma seríssimo, é um trauma legítimo, é algo muito profundo e algo muito difícil. Mas nós caminhamos na história de Esté e nós vemos que em nenhum momento Esté se deixou paralisar, não se deixou vitimizar, não se deixou se abster daquilo que o Senhor tinha separado para a vida dela por causa de traumas antigos. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para liberar uma palavra sobre a tua vida. É noite de cura, traumas antigos não vão mais te parar, traumas antigos não vão te paralisar. Doeu, é triste, faz falta, faz, mas o Senhor dos exércitos está aqui nessa noite para te dizer, tem cura de Deus, tem libertação de Deus, você não vai parar, você não vai paralisar, você vai avançar. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Repita comigo, Mardoqueu adotou. Diga ao seu irmão do lado, Deus vai levantar Mardoqueu na tua vida. Desse jeito nem eu aí do lado tinha acreditado. Diz de novo, irmão, Deus vai levantar Mardoqueu em áreas da sua vida, em setores da sua vida. Deus vai preparar Mardoqueu dentro da tua casa. Deus vai preparar Mardoqueu dentro do teu trabalho. Deus vai preparar Mardoqueu dentro da igreja. Deus vai preparar pessoas que vão te orientar, que vão cuidar, que vão discipular, que vão te dar direcionamento em caminho do cumprimento da promessa. Tem alguém para crer nessa palavra? Aleluia! Oh, glória! A gente precisa de pessoas o tempo inteiro na nossa caminhada. Quando a gente vai nascer, a mãe está lá para dar luz, precisa de um médico, de um obstetra, de um parteiro. Quando termina a nossa vida, no fim de tudo, tem alguém lá que vai enterrar o corpo, sim ou não? Imagina durante a vida. Nós precisamos de pessoas. Nossa caminhada toda está relacionada com pessoas. E eu vim de Deus para te dizer, para de se excluir. Você precisa de pessoas, você precisa de relacionamentos. Se permita viver relacionamentos, se permita viver novas coisas de Deus. Se permita que pessoas novas entrem na tua vida. Você pode me dizer, irmão, é difícil, eu fui traído, eu fui traída, é difícil, tem um trauma, meu passado, eu fui abandonado. Eu sei, entendo e é legítimo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, novos relacionamentos, novas conexões, pessoas da parte de Deus vão cruzar o seu caminho, então permita que elas acessem a sua vida para que você caminhe rumo ao propósito. Existem situações na nossa vida que pessoas estratégicas entram na nossa vida, acessam a nossa vida, que são importantes para nos preparar e para nos projetar. Mas para que você seja preparado, projetado, orientado, direcionado, você precisa permitir. Não adianta você viver excluído, não adianta você viver numa caverna, não adianta você viver agarrado com aquilo que aconteceu. Deus me trouxe aqui, mais uma vez eu vou repetir, tem coisa nova de Deus, tem momento novo de Deus, o próximo passo que você está buscando na campanha da vitória pode estar a um relacionamento que você não tem permitido. Então se permita nessa noite, vivencie o novo de Deus. Aleluia. Verso 8 diz o seguinte: sucedeu, pois, que o rei, divulgando o mandado e a sua lei, ajuntaram-se muitas moças. Repita comigo, muitas moças.
O historiador Flávio Joséfo chega a mencionar que por volta de 400 mulheres, 400 moças, estavam inseridas dentro dessa seleção, desse concurso para a nova rainha. Mas o interessante é que a vaga é uma só. Não interessa se são muitas pessoas. Não interessa se são muitas moças. Não interessa a quantidade de pessoas. Não interessa a concorrência. Não interessa quem está disputando, entre aspas. O que interessa é que o propósito, a promessa, a direção, aquilo que Deus tem para você, é para você. Não importa se tem muita gente. O que importa é que a vaga é uma só e a vaga é para você. A porta que você está buscando não é para o outro, é para você. A salvação na sua família não é para a família do outro, a salvação é na sua família. A cura da enfermidade é na sua vida. Então entenda de uma vez por todas, não se compare, não olhe para a gama do vizinho, não fique preocupado com o que está acontecendo com os outros, se é muito, se é pouco, se não é. Se preocupa com a tua vida, se preocupa com a tua caminhada, se preocupa com o relacionamento com Deus, obedecer a palavra, seguir os princípios e tu vai desfrutar de vitória, de bênção, de milagre, e a posição separada para você é sua e ninguém toma. Oh, glória a Deus, aleluia. Exaltado é o teu nome, Jesus. Repita comigo, debaixo da mão. Em algumas traduções está escrito, sob os cuidados de. Mas o entendimento é o mesmo. Eu venho falando aqui durante a mensagem e você já entendeu. Nós temos que nos permitir vivenciar determinados relacionamentos para que nós possamos ser projetados para o propósito, para o local, para o lugar, para a promessa que Deus tem para a nossa vida. E a todo tempo da leitura do texto nós escutamos a frase, debaixo da mão. Significa dizer que Esther, para acessar os lugares que ela precisava acessar, ela tinha que ter humildade, ela tinha que ter entendimento que ela tinha que estar debaixo da mão de alguém. Então se segura um pouquinho na cadeira que eu tenho que apertar um pouco. Tem muita gente que quer acessar lugar alto, mas não consegue estar debaixo da mão de alguém. Tem muita gente que quer acessar cumprimento de promessa, mas não consegue estar debaixo da autoridade de alguém. Tem muita gente que quer chegar em lugares altos, mas não consegue ser cuidado, orientado, discipulado, mentoreado, seja o nome que você quiser usar, mas não consegue estar debaixo da autoridade, da direção e da orientação de alguém. Deixa eu te dizer uma coisa bem simples e rápida. Sabe quando é que você vai chegar? Nunca. Todo propósito, toda bênção, todo milagre, tudo aquilo que Deus tem separado para a vida daqueles que o servem, passa por pessoas. Não é à toa que Deus tem separado e determinado pastores para nos pastorear, líderes para nos liderar, porque o Senhor é quem dá os pastores, é o Senhor quem dá os líderes, e a minha e a sua função é estar debaixo da mão deles, porque você não está servindo a homens, você está servindo a Deus. Tem alguém precisando ouvir isso, meu Deus. Quer ter ministério? Quer galgar caminhos bonitos, lindos, poderosos na casa do Senhor, no ministério? Aprenda a obedecer. Aprenda a estar debaixo da autoridade de alguém. Aprenda a se submeter. Porque você não está obedecendo às pessoas, aos pastores e aos líderes. Você está obedecendo a Deus em primeiro lugar e segundo, a autoridade que Deus colocou sobre a vida deles. Goste você ou não goste, você tem que se submeter se você quiser galgar caminhos poderosos na presença de Deus. E o interessante é que debaixo dessas orientações tem muitas coisas que talvez você nem goste, que vai lhe chatear, que vai lhe entristecer. Vai acontecer, pode ter certeza. Mas aqui, lembra comigo de um exemplo. Quem aqui é pai e quem é mãe? Se esconde não, varão. Quem aqui é pai e mãe? Pronto. Lembra daquela vez que você foi levar
seu primeiro filho, seu bebezinho, para tomar a primeira vacina? É um desespero, não é? É aquele choro que você não aguenta, que você não quer ver. Mas aí a enfermeira diz uma coisa: pai ou mãe, é melhor ela chorar agora do que você chorar amanhã. Tem dores na tua vida, tem situações na tua vida, tem coisas desagradáveis na tua vida que são primordiais para te formar, para te forjar, para te lapidar, para te preparar. Eu vou mais, para te projetar, para te preparar, para te colocar no prumo, para cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Eu sinto graça de Deus, eu sinto a autoridade de Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O Senhor vai trazer pessoas para te orientar, mas tu tem que estar com os ouvidos abertos, porque a orientação pode até doer, pode até machucar, as circunstâncias podem não ser agradáveis, mas é isso que vai te projetar para o cumprimento do milagre da parte de Deus. Tem alguém para receber essa palavra? Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Quem não se submete não acessa. É simples. Não é fácil, mas é simples. Verso 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar. O comportamento que nós estávamos a falar até agora, no verso seguinte, já traz uma consequência positiva do comportamento que Esté já estava demonstrando. Esté estava obedecendo, Esté estava debaixo de orientação, Esté estava sendo humilde, Esté estava sendo simples, e imediatamente ela alcançou o quê? Meu Deus, ela alcançou o quê? Favor. Esté mereceu? Não. Foi pela sua capacidade? Não. Órfã, judia, sem linhagem, uma jovem como todas as outras, humanamente falando. Mas aquele brilho, aquela graça, aquele favor, aquele diferencial que só o Espírito Santo pode conceder, o Senhor interviu na história e rapidamente a Bíblia diz que os eunucos se apressaram em dar a ela os melhores enfeites, o melhor alimento, deu a ela. Ela era uma cativa, ela estava lá como todas as outras. Ela recebeu 7 moças para a servir, para lhe ajudar. Ela estava com o melhor alimento, ela estava com os melhores enfeites e vestimentas, ela tinha pessoas para servir e ainda por cima foi colocada no melhor lugar da casa das mulheres. Ei, entende uma coisa? Levanta a tua mão para receber essa palavra. Eu vou liberar o teu comportamento, a tua direção, aquilo que tu tens colocado diante dos olhos das pessoas, vai fazer com que o Senhor intervenha na tua história. Tu vai brilhar, tu vai crescer, tu vai alcançar graça e as pessoas vão ter que se apressar em te abençoar. Meu Deus, tu vai receber essa palavra. Aleluia. Tem pressa de Deus em liberar milagre aqui nessa noite. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Verso 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Esther estava num ambiente comum, passou a um ambiente mais excelente, digamos assim, um ambiente mais diferenciado. Mas no verso seguinte, faz questão de reiterar que Esther estava cumprindo uma orientação de Mardoqueu. Independente do acesso que ela acabou de receber, o comportamento dela não mudou. Eu vou de novo. Independente do acesso e do lugar que ela estava, o comportamento dela não mudou. Infelizmente é uma dificuldade muito grande na nossa sociedade e na nossa geração. Pessoas que estão num determinado lugar têm um comportamento. Melhorou um pouquinho, um bocadinho, como diz cá em Portugal, já muda de postura. Ei, tu és Esther de Deus.
Tu és uma pessoa separada nessa geração. O teu comportamento não tem que mudar. O teu comportamento não tem que flexibilizar. O teu comportamento é baseado na palavra, no princípio da palavra de Deus, debaixo da orientação da palavra de Deus. Então não muda, não desvia, não titubeia para um lado nem para o outro. Permanece firme, porque o propósito está logo ali à frente. Aleluia. Tem 4 coisas de Esté aqui que a gente pode extrair facilmente. Primeiro, ouviu a voz dos mais experientes. Mardoqueu, no caso. Há uma dificuldade muito grande de se ouvir a voz dos mais experientes na nossa geração. Dos pais, dos pastores, dos líderes. Deixa eu te contar um segredo. Há um segredo de Deus no ouvir. É óbvio, mas nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Parece brincadeira, mas nós temos que ouvir muito mais do que falar. Nós temos que sentar para ouvir. Nós temos que baixar a cabeça para ouvir. Eu me lembro que Deus me colocou em algumas circunstâncias ainda lá no Brasil, em alguns cenários, em alguns ambientes, em algumas mesas. E eu estava ali. E comigo mesmo eu pensava: por que eu estou aqui? Qual o sentido de eu estar aqui? E o Espírito Santo falava no meu ouvido: só escute. Ouça. Aprenda. Isso vai ser muito útil naquilo que eu vou te usar lá na frente. Tem lugares que Deus te insere, tem portas que Deus abre, tem cenários, tem ambientes que você entra. Não é para você falar, é só para ouvir. Aproveite as oportunidades do ouvir, porque ensinamentos, chaves, oportunidades, muitas vezes estão escondidas por trás do ouvir. Mas entenda uma coisa: Esté também revelou um coração humilde, porque ela não apenas ouviu, ela ouvia e praticava. Porque é diferente. Sentar para ouvir, amém, top. Mas ouvir e não fazer nada, não muda nada. Mas o coração de Esté, em toda a sua trajetória, mesmo antes da seleção, depois da seleção, já reinando, ela nunca mudou a sua essência do ouvir. E nunca mudou a sua essência do ouvir e do praticar. Isso revela um coração humilde. Provérbios 18 vai dizer: a humildade precede a humildade precede a humildade precede a honra. E a soberba precede a ruína, a destruição. Cultive um coração humilde. Cultive um coração apto a ouvir e a praticar os ensinamentos que Deus te permite receber. Há uma diferença muito grande em pessoas como Esté aqui. Ela teve a simplicidade de não chegar se apresentando. Ela não chegou nos ambientes dizendo nada. Ela não chegou nos ambientes dizendo: eu fiz isso, fiz aquilo, faço assim, faço assado, eu sei fazer aquilo, eu tenho essa habilidade, eu já fiz isso, eu já fui daquele canto, eu já fiz assim. Não. Eu ainda creio num Deus que é Ele que apresenta. Eu vou de novo. Eu creio num Deus que é Ele que apresenta. Você não precisa esfregar na cara de ninguém o teu currículo. Você não precisa esfregar na cara de ninguém o que você sabe ou deixa de saber. Você não precisa esfregar na cara de ninguém as tuas habilidades, porque eu creio num Deus, e esse livro relata muito bem, um Deus que age nos bastidores, um Deus que vai no secreto, fala com quem tem que falar, intercede com quem tem que interceder, para favorecer aqueles que têm coração humilde, favorecer aqueles que ouvem e favorecer aqueles que obedecem. Aleluia! É noite de instrução, de orientação, mas que gera vitória, irmão. E a quarta coisa que a gente entende só nesse trechinho aqui: obediência.
Porque Mardoqueu lhe tinha ordenado. Mardoqueu deu uma direção. Você não encontra em nenhum momento do texto Esther perguntando ou questionando: será que eu devo fazer assim? Será que eu devo dizer? Será que eu não devo dizer? Será que está certo? Será que não está? Deixa eu perguntar ao eunuco, deixa eu perguntar às moças do harém. Não. Mardoqueu disse e está dito. Obediência. E eu não preciso nem trazer nenhuma referência bíblica sobre obediência, porque toda a palavra de Deus é baseada em obediência. A obra de Cristo é baseada em obediência ao Pai. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Se não fosse por Ele, pelo sacrifício dEle, se não fosse pela graça dEle, não estaríamos nem aqui. Então, irmão, obedeça. Não questione, obedeça. Por trás da tua obediência, pode ter certeza, tem uma bênção esperando por você. Vamos para o verso de número 15. E o texto diz: chegando, pois, a vez de Esther. Significa dizer que se chegou a vez dela, porque tiveram outras pessoas que passaram lá antes, sim ou não? Significa que ela não foi a primeira, sim ou não? Meu Deus, me ajude a pregar. Significa que ela não foi a primeira, sim ou não? Sim. Mas quando chegou a vez dela, ela foi a melhor de todas. Deixa eu te dizer uma coisa, não despreza o tempo do preparo, não. Não despreza o tempo do ouvir, não. Não despreza o tempo das pequenas coisas, não. Porque quando chegar a tua oportunidade, Deus espera de você, não que você seja mais um, que você seja igual aos outros. Deus espera de você que você seja o melhor, a melhor naquilo que você se propõe a fazer. Independente se estivermos falando sobre coisas do reino de Deus, da obra de Deus, como também na tua vida particular, na tua família, no teu trabalho, Deus trabalha com excelência. Deus não trabalha com coisa pela metade, Deus não trabalha com coisa feita de qualquer jeito, Deus trabalha com excelência. Então não despreza o tempo do preparo, executa aquilo que Deus colocou na tua mão com excelência, porque quando chegar a tua vez, e vai chegar a tua vez, eu estou vendo alguém levantando a mão, tem alguém crendo, 2, 3, 4, 5, 10, eu estou da parte de Deus para te dizer, eu vou profetizar, vai chegar a tua vez, a porta que você está pedindo vai abrir, o caminho que você está pedindo vai abrir, a cura vai chegar, a libertação vai chegar, meu Deus, aleluia, a tua vez vai chegar, em nome de Jesus. Tem alguém para crer nessa palavra? Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa porta que você está pedindo, esse milagre, essa bênção que você está apresentando ao Senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente já passou nela. E eu tenho 2 recados de Deus para te dizer sobre isso. O primeiro: honre e respeite a história de quem esteve antes de você. E o segundo: utilize os exemplos positivos e dê crescimento. E aquilo que não foi positivo, filtre. Apesar de termos que honrar e respeitar, temos que ter discernimento para entender o tempo e o momento de cada coisa. Porque a história de uma pessoa é a história de uma pessoa e não se confunde com a outra. Tenha o seu perfil, tenha a sua maneira. Não tente copiar ninguém. Não tente imitar ninguém. Aquilo que Deus tem na tua vida é único. É singular. Não tem com mais ninguém. Por mais que você admire, por mais que você respeite, por mais que você honre, mas entenda uma coisa: você é único, você é singular. Aquilo que Deus tem na vida de um não é aquilo que Ele tem na vida do outro. Não se embarace no caminho tentando comparar e copiar ninguém. Eu sinto Deus aqui, irmão.
Tem muita gente que está se perdendo no caminho porque está preocupado em copiar A, B ou C. Tem muita gente se embaraçando no caminho porque não quer dar vazão àquilo que Deus depositou sobre a sua vida. Confia naquilo que Deus colocou na tua vida. Vai avante, vai na fé, acredita. Se fosse por nossa capacidade, eu não estava aqui, ninguém estava aqui, ninguém merece estar aqui, mas é a graça dele, é o poder dele. Aleluia! Glória a Deus! É tudo graça da parte de dele, irmão, da parte de Deus, irmão. Erecamandarabasuri de minarabaya. Eu disse que por trás do cumprimento de uma promessa, de alcançar um propósito, passa-se por pessoas. E é verdade. E há um engano e um erro muito grande nos nossos dias, que infelizmente nós temos nos permitido cercar muitas vezes de pessoas que não agregam, que não somam, que não acrescentam, que não nos projetam, não nos impulsionam, primeiro, a ser um crente melhor. Eu aprendi desde muito cedo que eu tinha que andar com gente que era mais crente do que eu. A gente tem que se nivelar, não é para baixo não, a gente tem que se nivelar e para cima. Então aprenda isso nessa noite. Você tem que andar com alguém, cercar-se de pessoas ao seu redor que te impulsionem a ser um crente melhor. Aquela amizade, aquele relacionamento está te levando para a igreja ou está te levando para outras coisas? Aquela amizade, aquele relacionamento está te fazendo ler mais a Bíblia ou assistir mais Netflix? Os assuntos das conversas nas mesas que você está inserido é sobre Deus, a obra de Deus, o propósito de Deus, o que Deus está fazendo, ou sobre a vida dos outros? Mas eu vim de Deus para te dizer uma notícia nessa noite. Deus vai trazer pessoas. Deus vai trazer pessoas para cercar a tua mesa. Tu vai ter discernimento para entender quem é para estar e quem não é para estar. Vai sentar na tua mesa pessoas que vão te impulsionar a ser mais crente, que vão te impulsionar e te projetar para o propósito e que vão trazer para a tua vida bênçãos, vão trazer na tua vida direcionamentos, orientações, vai ter edificação na tua mesa e nos teus relacionamentos. Quem crê nessa palavra, diga um amém. Meu tempo já foi quase todo, fique de pé em nome de Jesus. Sabe uma coisa bem interessante para você entender e perceber quem é para estar do teu lado e quem não é? Verifique se essa pessoa, no momento da sua dificuldade, ela está do teu lado ou não. Primeiro ponto. Agora tem um ponto ainda mais delicado. Quando tu conquista uma vitória, quando tu está no momento de bênção, essa pessoa consegue se alegrar com você ou ela some? Porque tem muita gente que gosta de estar cercando pessoas que estão na dificuldade e estão até do teu lado no momento de dificuldade e te ajuda, mas quando te vê, dá um saltinho. É desse jeito, irmão Patrícia. Quando você está no tempo de bênção, no tempo da bonança, e eu creio que esse tempo já chegou, está chegando na tua vida, preste atenção em quem é que se alegra com você e quem não se alegra. Se essa pessoa não tem capacidade de se alegrar com você, ela não merece estar na tua vida.